Meus amados irmãos, bom dia e que a graça do nosso Deus esteja nos condicionando, nos capacitando a nos envolvermos cada vez mais com a sua palavra e aprendermos dele o que sua palavra tem a nos dizer. Para isso, nós vamos dar continuidade ao estudo da Confissão de Fé de Westminster. Iniciamos semana passada e hoje iremos dar continuidade. Pode falar. Semana passada o debate estava muito bom, eu fiquei com uma coisa para falar, mas não vi oportunidade, porque Jobs fez uma introdução muito boa, Sandro também, né, e eu fiquei mais ouvindo do que falando. Mas na hora que estava falando sobre predestinação, sobre soberania, aquele confronto que existe, que as pessoas gostam de discutir, né, responsabilidade humana versus a soberania de Deus. Existe sempre essa discussão. O que eu queria ter dito, e não disse semana passada, é o seguinte, que os irmãos arminianos, eles sempre questionam isso. Como pode Deus decretar aí a vontade do homem, né? E existir o mal, como pode existir uma responsabilidade humana, e mesmo assim Deus não sei. Eu acho interessante, porque eles só levantam questão nessa parte das discordâncias bíblicas. Porque, por exemplo, em assuntos como Jesus ser 100% homem e 100% Deus, as naturezas não se misturarem, não entrarem em Deus, eles não arrumam discussão. Não tem como explicar também. A Trindade, Deus ser um só, mas também ser Pai, eles também não discutem. Por que eles só querem discutir esse assunto? Porque justamente esse assunto toca no ego humano. Não, justamente. Não, eu tenho que fazer parte da salvação, eu tenho que ter direito à escolha. Mas se a gente quiser dar uma rasteira nele, é só dizer, beleza, você entra em conflito que não pode haver soberania de Deus e responsabilidade humana ao mesmo tempo, me explique como é que Jesus pode ser 100% Deus e 100% homem, e como é que Deus pode ser um só e mesmo assim ser Pai, Filho e Espírito. Ótimo. Isso daí, Van Cleison, eu vou precisar que tu refaça, né, essa argumentação. Acredito que vai ser no quarto encontro. Ou é no próximo, certo? Que a gente vai tratar da responsabilidade do homem. Porque é o que também diz essa parte da confissão de fé. Hoje nós vamos ver a relação de Deus com essa questão de que, mas se Deus decretou tudo e o pecado? É nessa questão que nós vamos ver que Deus não é o autor do pecado, certo? Nós estamos estudando a confissão de fé, o capítulo 3, que é do eterno decreto de Deus, que diz o seguinte: a eterna pré-ordenação de Deus, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Foi o que vimos semana passada. Hoje nós vamos ver isso. Tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Certo? É o que nós vamos ver hoje. Nem violentada é a vontade da criatura. Nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias, antes estabelecida. Então, observe que depois desse vai vir o ponto. Se a gente terminar hoje, então para a semana a gente vê esse ponto da liberdade do homem. Foi o que nós vimos ontem, ou a semana passada. A eterna pré-ordenação de Deus, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Vamos dar continuidade. Hoje é a parte 2 do nosso estudo do eterno decreto de Deus. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, tá certo? Deus pré-ordenou, determinou tudo que acontece de uma forma que ele não se torna o autor do pecado. E como é que podemos ver isso? Podemos ver isso em alguns textos das Escrituras. Observe o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal.
e ele mesmo a ninguém tenta. Entenderam? Então, o que precisa estar na mente de todos aqui é o seguinte: Deus decretou tudo, decretou. Sim, mas e o pecado? Ele decretou tudo. Só que de tal maneira que ele não é o autor do pecado. Diga. É assim, quando ali em Faraó, que Moisés ia até ele e dizia assim: o Senhor mandou dizer que deixasse. Aí ele providenciava as pragas. As pragas vinham. O próprio rei mandava chamar Moisés e dizia: ora para que essa praga passe. Aí o rei dizia assim: eu deixo ir. Quer dizer que esse eu deixo pode ir. Era vetado por conta dele, ou que Deus, como disse Deus. Era Deus. Eu endureci. Era Deus controlando o coração dele. Agora, o que eu fico na minha mente é isso. Ele carregou esse pecado por isso. Foi. Quem? Faraó Deus, foi. Faraó. Foi, carregou. Porque não era Deus mesmo que fazia. Mas veja como era que... Viu, Júnior? Sim. Até muita gente pergunta isso. Certo. Muita gente pergunta isso. Outra coisa também, que quando a gente viaja num carro ou em qualquer canto, que a gente fala das providências de Deus, dos pecados, diz assim: eu não mato, não roubo, não destruo, mas eu sou um prostituto. E Davi e Salomão foi o quê? Então, só mostra que o homem é falho, tem pecado e carece da graça de Deus. É o que nós vamos ver hoje aqui, que o homem carece por causa de tudo isso que a senhora falou. Agora, o que pesa mais de confusão no entendimento das pessoas é o que a senhora falou antes de Faraó, não é? Que diz que Faraó é aquele que Deus endureceu o coração dele. Tu ia falar, Jonas? Sim. Pode falar bem alto para... Cada ação provoca uma reação. Qual foi a ação para provocar hoje todas essas reações que nós temos hoje? Pecado. A partir desde então, aí, não só um pouco do que você falou, tem a carência do homem da dependência de Deus. E por Deus, aí sim, determinado todas as coisas. Hoje, se não é Deus, por exemplo, retardando até que o único filho dele venha, né? A reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vamos colocar assim, o próprio Deus não vai vir. Então, tem sim essa retardação, por isso que no contexto a qual o Tia Cal falou, em termos de Moisés, ser endurecido o coração por Deus, mas mesmo assim, de Faraó. Carregou esse pecado, quem carregou o pecado foi ele. Eu vou me... Oi. Eu queria fazer uma colocação com relação a isso, estou tirando dúvida minha. Certo. Uma pergunta. Por exemplo, a maldade já era de Faraó. Deus o amoleceu o coração, ele já era mulher, quando rouba. Você pega ele. Sim. Aí você vai roubar lá, não, tá bonzinho. Quando solta ele vai a mesma coisa. Seja, perfeita Deus, colocação. Ele não seria isso. É isso, perfeita colocação. Agora me lembrem de abordar isso mais à frente, viu? Não deixe eu terminar sem tocar nessa questão, porque nós vamos tratar de algo que entra nesse assunto, só que eu posso esquecer de responder essa questão. Então, terminou, Júnior, e a questão de Faraó, né? Vai falar? Quando a Tia Cal falou em Davi, Salomão, eu não vou falar Salomão, mas Davi foi um grande pecador. Agora a diferença entre ele e Faraó é que ele se arrependeu. Então, assim, da mesma forma que Deus teve o plano para Faraó endureceu o coração, em dado momento também a Bíblia diz que na hora do censo, em um momento diz que foi o pecado de Davi, outra hora diz que foi o diabo que tentou a Davi, e outra hora diz que foi o próprio Deus. Mas o que acontece? Ele, em pecado, fez um censo para poder mostrar a todos o quanto ele era forte, mas a partir do momento que ele foi confrontado, ele se arrependeu. Então, por isso ele foi salvo. Faraó, no entanto, estava em pecado, o coração foi endurecido, mas em nenhum momento ele se arrependeu do que fez. Então, por isso, o
pecado foi imputado a ele, porque não houve arrependimento. Me lembrem, viu, por favor, de tratar de voltar nessa questão. Outro texto que nós vemos também é em 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, por favor, tenham consciência disto. Deus decretou tudo, decretou. E o pecado? Decretou tudo. Agora que tem uma coisa, de tal maneira que ele não é manchado de forma alguma pelo pecado. E como é isso? A gente vai tentar entender um pouco, não é? Porque existem coisas que são maiores que nós. Oi. No meu ponto de vista, esse decreto que você fala, tem um decreto permissivo. Vamos supor que usar o decreto seguinte. Deus decretou porque Deus ciente de todas as coisas, e sabendo que o homem com a sua escolha ia pecar. Aí foi um decreto que Deus permitiu que acontecesse. Porque se Deus tivesse decretado todas as coisas, todas as coisas, o homem iria pecar porque estava decretado por Deus. Aí o cara pode dizer que Deus era culpado, quem tem conhecimento. Mas hoje se diz assim, Deus decretou de conhecer. Deus saberia, ele sabia que o homem ia pecar, certo? E permitiu que o homem pecasse para o homem saber quem ele é. Deus sabia que quando fez Adão e Eva, ele ia pecar. Mas mesmo assim, Deus permitiu. Mesmo assim, Deus os criou sabendo que eles iam pecar. Deixou para ver que o pecado veio por causa de nós. Porque, na verdade, e usando isso que tu está dizendo, não é, que é perfeita a colocação também, é o seguinte: Deus, ele poderia ter criado Adão e Eva sem a liberdade de escolha. Ele poderia. Não seria, por quê? Porque ele é o Criador e ele faz de qualquer maneira. Veja só, Ricardo, Deus ele tinha a condição de dizer assim: olha, Adão e Eva vão ser meus e eu não vou colocar nenhuma condição de escolha para eles. E Adão e Eva sempre adorarem a Deus. O que poderia acontecer, que a gente não sabe, mas talvez seria o seguinte: o homem dizer isso que Ricardo disse, nós dizermos isso a Deus. Por quê? Não chamar ele de injusto, mas dizer assim: por que o Senhor não nos dá o direito de provar o quanto somos fiéis a Ti? Por que o Senhor não nos dá esse direito? Nós queremos, Senhor. E Deus poderia dizer: não, meu filho, porque veja, eu sei que vocês cairiam. Nós certamente não iríamos se conformar com isso. Não, pronto, só para vocês terem uma ideia, Pedro, Jesus Cristo disse: olha, vocês todos vão me abandonar e eu vou ficar só. Pedro, o quê? Jamais eu te abandonarei. Jamais eu... Aí Jesus Cristo disse: Pedro, ainda hoje, quando o galo cantar 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, o quê? Jamais eu farei isso. Observe, entendeu? Jesus Cristo usou a argumentação com Pedro de dizer o seguinte: Pedro, você vai me trair. E Pedro não aceitou. Na verdade, Pedro repreendeu Jesus, dizendo: de forma alguma, ainda que seja necessário morrer por ti, eu morro e eu não te nego. Ainda que todos aqui, todos te neguem, eu não te negarei. Observe, Cristo não convenceu Pedro, simplesmente falando para ele o que ia acontecer. Certamente, nós hoje, se não tivéssemos a queda, estaríamos um conversando com o outro, dizendo: mas rapaz, já pensasse, Deus não nos dá a oportunidade de mostrar para ele o quanto nós o amamos. Já pensaram, pessoal, o quanto seria maravilhoso a gente ter a liberdade de escolher para a gente provar a Deus a nossa fidelidade? Aí chega Jesus e diz: não, meus filhos, olha, ia acontecer toda essa desgraça na terra se vocês recebessem o direito de escolha. A gente ia acreditar? Pedro não acreditou, Pedro sendo pecador. Imagina a gente em condição de santo. Não acreditaríamos. Dessa forma, Deus cala a boca de todo mundo. Eu vou dar a liberdade para vocês escolherem. Quando vocês escolherem, a escolha é de vocês. Porque, veja, a partir do momento que Deus dá a liberdade de escolha ao homem,
Deus já sabe que o homem vai cair, pessoal. É impossível um ser livre, uma hora ou outra, não cair. É impossível, porque a não ser que esse ser livre fosse absoluto. Só que existe apenas um ser absoluto. Quem é? Deus. Só Deus é absoluto. O homem não, a criatura não. Então, deu a liberdade e vai cair. Quando, Senhor? Uma hora. Ô, Júnior, vamos supor, quem tem um conhecimento? Óbvio, né? Deus não decretou, vamos dizer assim, que Pedro o traísse. Mas Jesus falou que ele não ia trair, porque Deus já sabia que ele ia fazer isso. Estava no decreto, mas justamente porque Deus... Mas é que Deus, se foi decretado, o próprio mal, se for olhar ali em João do Mano, se Deus decretou, o próprio mal foi Deus que criou. Pronto, vamos colocar... Mas eu sei que Ricardo vai pegar esse carro ali, mas o carro vai ter um acidente. Eu já sabendo, assim, pode pegar o carro ali e vai bater. Ele, não, rapaz, você dirigir muito. Mas eu estou dizendo que eu sim, ele já... Eu sei, é isso mesmo. Não está decretado. Que ele é isso mesmo. Mas você Deus sabendo, eu disse. É. Por isso que eu obrigado você dizer que, em certas palavras, em certos casos, quer dizer que tudo foi mesmo decretado, já adiante por Deus, e tudo foi sentido. Porque se for assim, tudo Deus já fez. Não tinha como... Não, escute, veja. Não, mas e não tinha mesmo, não. Não tinha como o homem não pecar, porque o homem não é absoluto. Uma hora ou outra ele ia pecar. Veja, Deus deu liberdade aos anjos. O que aconteceu? Caíram. Deus deu liberdade ao homem. O que aconteceu? Caíram. A liberdade, esse livre-arbítrio tão endeusado pelos arminianos, foi a causa de nossa desgraça. O livre-arbítrio, a livre-agência, ela é pecado? Não. É algo belíssimo, porque você tem a oportunidade de mostrar sua fidelidade. O problema é que nós não sabemos usar essa ferramenta. Nós, com essa ferramenta, nos achamos superiores a Deus. Entenda, calma aí, eu vou dar espaço para tu. Essa ferramenta nos torna orgulhosos e arrogantes. Por quê? Quando a gente hoje vence o pecado, a gente bate no peito e diz, venci. Olha para o outro que não venceu e diz, miserável. Se eu venci, ele poderia ter vencido. O livre-arbítrio torna o homem cada vez mais arrogante, a ponto de dizer o seguinte, se eu tenho tanto poder assim para escolher o que quero, por que eu não posso ser igual a Deus? Por que eu não posso também me tornar semelhante a Ele? Não é? Tu serás igual a Deus, se tu comeres. Ou seja, será que Deus não tem medo que eu escolha o contrário do que Ele quer para mim? Não é? Do que Ele me ordenou, do que Ele mandou que eu fizesse? Eu acho que Ele tem medo. Você começa, por causa do livre-arbítrio, se achar superior a Deus. Aí a gente olha para o outro lado também. Pronto, Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, certo? Porque usou ali a liberdade que ele tinha de um cristão restaurado. Agora, por quê? Mais à frente, Jesus Cristo disse assim, ó, vão te levar para um lugar onde tu não queres, e tu vai. Ou seja, você não vai mais me negar. Você vai morrer por mim, mais à frente. Então, o que fez Pedro ser fiel mais na frente e não fiel atrás? Entendem? Que isso daí diz respeito justamente ao decreto de Deus da liberdade ou da graça. Olha, porque Pedro morreu de cabeça para baixo, assistiu a esposa morrendo, crucificada, pediu para morrer de cabeça para baixo, crucificado, porque não se achava digno de morrer como Cristo morreu. Porque ele foi tão fiel ali e não foi lá atrás? É porque desta maneira, pessoal, Deus vai provando para a gente que essa liberdade que nós achamos que é boa, acaba sendo a nossa desgraça. O que fez Pedro não negar nunca mais a Cristo foi a graça de Deus. E como é que essa graça se desenvolve? Nos meios de graça. Através do estudo, através do conhecimento, através da comunhão entre os irmãos, através do arrependimento, através das frustrações, através das quedas, através do aprendizado.
da Santa Ceia, do culto, não é? De tantas coisas que Deus nos concede, a gente vai amadurecendo. E com essas graças, com essa graça, Ele vai nos fortalecendo. A gente diz, não nego. Sim, não nega por quê? Não nega porque eu sou... Não, você não é nada. O que Deus fez, olhe para a sua história. Veja quantas quedas você já teve. Ou você quer que Deus retire um pouquinho da graça dele para mostrar a você de novo quem você é? Entenderam? Então tudo se resume a duas coisas. Ou Deus conceder a graça, ou ele retirar a graça. E quando nós estamos começando a nos achar, muitas vezes Deus tira a graça. Certo? Porque, veja só, porque os anjos que ficaram com Deus não se rebelam de novo. Ou vocês acham que eles podem acontecer isso, deles se rebelarem ainda? O que é que acham? Deixa eu colocar de outra maneira, Jobs. Porque quem já está lá no céu com o Senhor não se rebela contra o Senhor. Tem como os anjos também pecarem? Não. Não tem mais liberdade. Entendeu? Existe uma liberdade a qual eles amam, que é de adorar a Deus. Quando você diz, olha, e o pecado tão gostoso que era, eles enxergam o pecado agora como algo abominável e terrível. Aí eles olham para aquilo e dizem, você está louco? Impossível. Impossível a água ter comunhão com o fogo. Impossível o óleo se misturar com... Na glória, o homem vai estar feliz. Pronto, por exemplo, hoje, preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Se Deus dissesse assim, olha, vou atender um pedido de vocês. Não, eu vou colocar diante de vocês uma coisa e eu quero que vocês me respondam. Vocês querem viver sempre fiéis a mim, sem praticarem os pecados que vocês praticam? Ou vocês querem continuar do jeito que estão? Vocês diriam o quê? Primeira opção. Eu vou dizer a vocês, eu vou dizer, Senhor, pelo amor de Deus, arranca esta desgraça de mim agora. Eu diria na hora isso. Eu sei que vocês diriam também, porque a gente não gosta, não quer, odeia o pecado. No céu, isso que nós ansiamos na terra, vai ser nos dado no céu. Então, por quê? Porque nós queremos. Não é contra a nossa vontade. É porque nós queremos ser santos diante do Senhor. Não conseguimos, mas nós queremos. Aí Deus vai dizer no céu, tome aqui o que vocês tanto ansiaram. O William vai falar, depois Aparecido, depois Jobs. O que vocês tanto ansiaram, tome aqui. Aí a gente, obrigado, Senhor. Aí imagine que Satanás pudesse chegar no nosso ouvido e dizer, olha, rapaz, se tu escolher o outro lado, menino. Quando ele faz isso aqui conosco, que nós caímos, nós ficamos revoltados, imagina na glória, não tem condição. Então é pela nossa vontade que nós seremos santos lá. Agora, observe todo o histórico que aconteceu conosco, entenderam? Para que a gente hoje pudesse querer isso. William, bem alto, por favor, para ver se sai aqui. Então, é que eu estava dizendo. A pergunta que Jó também fez perguntas diante de Deus, que não deveria ser perguntada daquela maneira, né? Então respondeu Jó ao Senhor, pense fora, se os seus planos podem ser frustrados, porque aquele como disseste, tem um conhecimento como o conselho. Na verdade, falei o que não entendia. Aí diz aqui, escutaram, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram, pois isso me abomina e me arrependo no pó e na cinza. Entendeu? Jó aí, ele teve a consciência, depois de quê? Depois que apanhou um bocado. Apanhou de que maneira? Com argumentações de Deus contra ele. Jó, você está se achando, vem cá, acha que merece alguma explicação? Acha que conhece alguma coisa? Então toma aqui e responde isso. E Jó disse, meu Deus do céu,
eu sou louco, por que eu fui me meter nessa situação? Aparecido? Como deu o exemplo de Santos, se nós mesmos, dentro da nossa experiência, o conhecimento das coisas certas e erradas, independente de praticarmos ou não, damos conselho aos nossos filhos, não faça isso, não faça aquilo, e quando eles fazem, eles erram, imagine a Deus, por exemplo. Outra parte, lá no céu não teria mais, porque eles têm o exemplo do conhecimento. Tudo, mal. Toda a história. E a gente nota que lá em Adão e Eva, quando o Satanás apresentou o conhecimento do bem e do mal, eles quiseram. Por quê? Porque eles não sabiam como era conhecer o mal. Aí assim, os exemplos que a gente não quer de ruim. A gente pratica o erro e o pecado, só que a gente abomina. Mas quando a gente se arrepende, como a gente viu que deu errado, o exemplo, olha, aquilo que eu fiz foi certo, aquele grito que eu dei, aquela ação que eu fiz, aquela atitude que eu tomei, aquele ato, aí é o exemplo, o conhecimento, porque Deus ele nos deu a entender através do conhecimento. Se a gente não conhecesse o que seria isso, também nós queríamos talvez... Poderia questionar, Agora veja, é justamente isso, olha, não tem como ninguém mais questionar a Deus. Por que o Senhor não me dá isso? Porque eu já lhe dei, veja o que aconteceu lá no passado. Mas ia ser diferente. Diferente como? Se Adão estava no seu perfeito estado de santidade, entenderam? E ele era o cabeça representativo, ou seja, ele era o melhor dos melhores. E caiu. Porque os inferiores vão conseguir. Jobs. Só retomando a minha fala, foi bem curtinha. Mas todos aqui assim falaram, me ajudaram bastante. Até tentar agora refazer um pouco dela. Quando eu falei que os anjos, sim, podem sim. Realmente podem, por quê? Porque de fato a salvação é para os homens. Por isso que eles indagam, olham para a gente e dizem, oxe, como é que o Senhor ainda, esses miseráveis ainda são salvos? Por quê? Porque de fato eles já têm o exemplo. E eles sabem, ao contrário de nós, que eles são perfeitos, sabem que se fizer, sabe qual é o caminho que vai ser tomado. Agora nós mesmos, sabendo que qual é o caminho que a gente toma, se a gente não estiver junto a Jesus Cristo, que é o inferno, aí onde é que está? Mas nós somos perfeitos, feitos anjos. Mas, é feito, bem você falou, de fato, eles não vão fazer o que assim a turma de Satanás fez. E outra coisa, especialmente, não só por isso, né, mas especialmente porque a graça de Deus os preserva da queda. Olha, por quê? Porque os escolhidos de Deus não caem mais da graça de Cristo. Porque os eleitos de Deus, porque o povo escolhido de Deus não cai mais em condenação eterna. Por quê? É porque eles se mantêm fiéis, Não, pessoal. É porque Deus os escolheu para a salvação, para que eles permanecessem salvos até a volta de Cristo. É só por isso. Agora eu pergunto, por que uma grande parte dos anjos caíram e outra grande parte não caiu? Por quê? Diz. Rebela contra Deus e pede para voltar para a terra, se encaixaria naquele texto de, acho que é Lázaro. Sim. Um abismo entre mim e Veja, ali mostra que o homem não tem mais a escolha, porque assim, é lógico que Lázaro não ia querer voltar para a terra, ele estava lá com Abraão, no paraíso, não estava com Cristo no sentido físico, porque Cristo ainda não tinha se encarnado, O próprio Cristo estava na terra falando dessa história. O reinado de Cristo significa que é a permanência dos crentes no céu com Cristo ressurreto, o corpo de Cristo ressuscitado. Tem lá, Apocalipse capítulo 20, que diz assim, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esses 1000 anos é justamente o período entre a ressurreição de Cristo até a sua segunda volta. Cristo está reinando com eles no céu. Antes disso, antes de reinado de Cristo, chamava-se seio de Abraão, paraíso.
E ele estava com Abraão. Não faz sentido Lázaro dizer, eu quero voltar para a terra. Não faz sentido, entendeu? Por quê? Porque lá ele tem tudo que um dia ele ansiou na vida, está com Deus, sem pecado. Aí esse abismo não, ele, além de impedir, a vontade impede também, porque a vontade de Lázaro é viver para sempre ali. Agora vamos para a vontade do rico, não é? Do que foi condenado ao inferno. A vontade do que foi condenado ao inferno era voltar, né? Ter uma segunda chance, ou se não está com Lázaro lá. E Abraão diz, não. Nem os daqui podem ir para aí, nem vocês podem vir para cá. Não existe mais liberdade aqui. Aí Lázaro, aleluia, glória a Deus, entendeu? Lázaro não fica chateado, pelo contrário, Lázaro quer estar ali. Agora o rico não, é lógico aonde ele está, né? Mas aí também não tem essa liberdade, nem de pecar no inferno, nem de sair de lá. Sim, pode falar. Só fazer uma pontuação aqui no que Cid e no que o irmão falou. No seminário que a gente está fazendo com o pastor Gabriel, lá no comecinho, a gente falou sobre essa questão. De que o homem, Adão, tinha livre-arbítrio, porque ele poderia escolher entre o bem e o mal, porque ele não tinha pecado, ele não tinha essa inclinação. A partir do momento que ele pecou, passou todos nós, por herança dele, a ter essa essência e passamos a ter inclinação para o mal. Só que, com a morte, com a ida para o reino celeste, nós fomos glorificados. Aí nós não temos mais livre-arbítrio, porque nós não temos mais como escolher o pecado. Porque a partir do momento que somos glorificados, não existe mais... Acabou-se, a obra concluiu-se. Então, houve livre-arbítrio, não existe e nem mais vai existir. Porque hoje nós só temos inclinação para o pecado. E no reino celeste, nós não temos inclinação nenhuma para o pecado, só para o bem, porque fomos glorificados. É verdade. Como diz em Romano, aqueles que de antemão escolheu, justificou e glorificou. Então, essa é a sequência. No princípio, com Adão havia livre-arbítrio, hoje em dia não há, porque a inclinação é para o mal, mas a partir do momento que nós somos glorificados e estamos no reino de Deus, não há mais como escolher o pecado. Nós só temos... É verdade. Lá, nós só teremos... Hoje nós temos como escolher a santidade. Nós quem? Aqueles que são de Cristo. Entendeu? Nós estamos numa condição diferente de antes de termos Cristo. Antes de termos Cristo, nós só escolhemos o pecado. Ah, não, mas eu fiz coisas boas. Coisas boas por motivações pecaminosas. Qual é uma motivação pecaminosa, pessoal? Quando a gente faz uma coisa motivado por pecado. Qual é a motivação pecaminosa? Toda aquela que não é para a glória de Deus. Tudo que o homem faz que não é para agradar a Cristo é pecado. Agora eu pergunto, quem é aquele que não tem Cristo hoje, que faz alguma coisa para agradar a Cristo? Ninguém. Então tudo que o homem faz e suas escolhas fora de Cristo é escravo do pecado. É porque ele é escravo do pecado e ele só escolhe o pecado. Quando nós somos restaurados, regenerados por Deus, nós temos nossa condição de escolha, de certa maneira, restaurada também. Aí hoje você pode escolher entre fazer algo motivado para a glória de Deus, ou por seu orgulho, por sua arrogância, ou para interesse próprio, ou para prejudicar alguém. Aí você tem essa escolha. Agostinho, não é? Santo Agostinho, ele colocou da seguinte maneira. Ele disse, olha, antes da queda, a condição do homem era posso pecare e posso não pecare. Que é posso pecar e posso não pecar. Depois que ele caiu, a condição da raça humana se tornou esta. Só posso pecare. Só. O que é que você pode? Pecar. E o que mais? Nada mais, só pecar. Depois que Cristo nos resgata das trevas para a luz, aí nós retornamos à condição de Adão. Posso pecar e posso não pecar. Depois que nós morremos e vamos para a glória, ou aqueles que vão para o inferno, entram numa condição única também, que é não posso pecar. Não posso pecar. Então, posso pecar e não posso pecar. Adão caiu, só posso pecar.
Cristo restaurou, posso pecar e não posso pecar. Estamos na glória, não posso pecar. Tem gente no inferno, não pode pecar. Entendeu? Não vai existir mais pecado, nem no céu, nem em canto nenhum. Por isso que a palavra diz assim, há o caminho para a igreja, há o caminho de bem É. Da vida e da morte. Justamente, porque o crente ele pode escolher. A igreja tem o conhecimento, mas pelo pecado ainda reinar. Infelizmente ainda escolhe o mal. Ele seu coração e desobedece a Deus. Infelizmente, O mal da igreja é um coração duro. Ele sabe que está errado, ele sabe que não deve fazer aquilo, mas permanece com o coração fechado. Aí quando recebe as maldições que a Bíblia recai sobre essas ações, fica dizendo, não, porque está determinado, está decretado, isso tinha que acontecer. Muitas coisas acontecem que eu quero permissivo, porque o homem endurece seu coração. Não é. Olha, a pior coisa que existe na face da terra é você colocar a mão na arca de Deus, certo? Uzá foi inventado e segurar a arca de Deus, porque ela estava indo em carros de boi. E Davi alegre porque recuperou e todo mundo dançando, porque recuperaram a arca da aliança. E aquela festa toda e levando em carro de boi, proibido por Deus. Porque Deus mandou colocar argolas ao lado e colocar duas varas grandes para eles carregarem no ombros, para não precisarem tocar na arca. Porque a arca representava a santidade de Deus. Aí o carro de boi tropeçou, a arca pulou, quando ia cair no chão, Uzá, a arca do Senhor vai cair no chão, jamais deixarei. Quando tocou, Deus fulminou ele na hora. Por quê? Porque não se toca na santidade de Deus. O decreto de Deus, o próprio Cristo, é a arca da aliança, certo? Quando a gente justifica o nosso pecado tocando no decreto, menino, não faça isso não, entendeu? Por que você pecou? Porque eu sou um miserável pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Sim, o decreto, não envolva o decreto nisto. Foi decretado tudo? Foi, mas o decreto, pessoal, teve um motivo para Deus revelar para a gente nas Escrituras. Foi para nos dar segurança, para mostrar que estamos garantidos, que nada foge do controle dele, que ele é absoluto e está comandando tudo, cada detalhe, cada fiozinho de cabelo contado. Foi para isso, não foi para justificar pecado, porque o decreto não justifica pecado. Pelo contrário, somos condenados mais ainda se enveredarmos por esse caminho aí. Olha, sim, diga. Júnior, ali, quando os filhos de Arão trouxe fogo estranho para a presença do Senhor e eles foram fulminados. Eles foram fulminados porque eles colocaram um fogo indeterminado. Eles fizeram uma coisa que Deus não mandou. Aí Deus mandou Moisés dizer para Arão, olha, eu serei santificado em todo aquele que se aproximar de mim. Ou se aproxima como eu ordeno, ou vai sofrer as consequências. Mas ele sabia disso? Não? Sabia, irmã, a lei dizia isso, como era que tinha que ser. Só podia acender aquele fogo se Moisés mandasse? Não, eles poderiam acender, só que algo que Deus ordenou, eles acenderam algo novo. Eles quiseram inovar o culto a Deus. Disseram, por que não fazer desse jeito? E foram levar algo estranho. O Senhor disse, eu não pedi isso. E vocês se atreveram a fazer algo que eu não pedi? Então, para a gente fechar essa questão dos anjos, abram em 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 21. 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 21. Alguém leia bem alto aí para mim, de maneira que possa sair aqui na gravação. Conjuro perante Deus e Cristo Jesus, os anjos eleitos, que guardeis estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Por que os anjos não caíram? Porque uma boa parte de anjos não caíram? Porque... Não, irmão, está dizendo aí o porquê. Por que eles não caíram? Porque eles eram anjos eleitos, pessoal. Eleitos. Por que eles não caem mais? Porque são anjos eleitos. Por que nós não caímos? Porque somos
Um povo eleito. Deus elegeu esses anjos para permanecerem eternamente com Ele, como elegeu a nós para permanecer eternamente com Ele. A diferença entre nós e os anjos é o seguinte: Deus não precisou mandar ninguém morrer pelos anjos. Por quê? Porque eles não chegaram a pecar. Redimir os anjos que não caíram de quê, se eles não caíram? Não é? Deus os preservou para não cair. Já com nós, Deus permitiu que caíssemos. E aí Ele nos resgata, Ele nos traz, Ele nos elege. Então, por que os anjos não caem? Porque são eleitos. Foram os anjos eleitos de Deus. Por que não caímos para o inferno? Porque somos um povo eleito de Deus. Não tem nada a ver com fidelidade de anjo, a permanência deles lá. Não tem nada a ver com a fidelidade deles, como a nossa salvação não tem nada a ver com a nossa fidelidade. Agora, o nosso serviço a Deus, aí sim, tem a ver com fidelidade. O serviço dos anjos a Deus tem a ver com fidelidade. Mas o fato deles não caírem da graça não é por causa deles, mas por causa da graça. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida nessa questão aí? Para a gente continuar aqui. Veja bem, o pecado, para as escrituras sagradas e para a cristandade, é um fato, pois se trata de rebeldia contra Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é uma rebeldia contra Deus. E 1 João capítulo 3, versículo 4 diz isto: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Entenderam, pessoal? O pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado nas escrituras sagradas e para a cristandade é um fato. A gente sabe que existe. E quando é que ele ocorre? Quando uma pessoa pratica algo que é condenável pelas sagradas escrituras. Isso é pecado, tá certo? Então, os irmãos fiquem atentos para essa questão. Depois a gente vai ver isso aqui, ó. Nos seus eternos planos, o pecado estava previsto, pois desde a eternidade, os redimidos já estavam pré-ordenados à redenção. Entendeu? Aqui que o Santo falou no começo. Olha, quando Deus decretou como todas as coisas seriam, Deus já tinha previsto que o pecado iria entrar. E mesmo assim decretou como seria. Mas de tal maneira que o homem não, que Deus não é o autor do pecado. Que a gente vai ver isso ainda, não vai dar tempo, não é? Graças a Deus vocês participaram bastante, isso é bom, não é ruim. Mas só vai alongar um pouco mais as sequências, certo? Na próxima semana nós vamos dar continuidade e vamos ver isso aqui. Que o pecado estava previsto por Deus, desde a eternidade. Como é que a gente tem provas disso? Tem provas disso porque desde a eternidade Deus tinha os redimidos em conta. Eles já estavam pré-ordenados para a redenção. Antes de Deus criar o mundo, Deus já sabia quem seriam os redimidos. Lembra? Nós fomos escolhidos por Deus quando? Antes da fundação do mundo. Então isso quer dizer que Deus, quando redimiu o seu povo, ou quando escolheu o seu povo para a redenção, já sabia que o homem ia cair. E antes de criar a terra, decretou como tudo seria, certo? Vamos confiar no plano e no decreto do nosso Deus. Vou aproveitar os 10 minutos que temos para explicar a questão lá de Faraó, certo? Veja só, tem uma questão seguinte, que quando Deus mandava a praga, como era que Faraó agia? Entendeu? Quando Deus mandava as pragas, Faraó, a irmã bem lembrou, chegava para Moisés: Moisés, ora por nós. Moisés, por favor. Ali, o coração dele estava mole ou duro nessa condição? Mole, totalmente, né, sensível. Agora, Deus endurecia o coração dele depois, para ficar valente. Agora, a questão é
Qual era o meio que Deus usava para endurecer? Abra aí em Êxodo, capítulo 8, versículo 15, e vocês vão saber. Vendo Deus, porém, Faraó, que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Entendeu? O Senhor disse, olha, Moisés, eu vou mandar as pragas, Faraó vai amolecer o coração e deixar o povo ir. Só que depois eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir. Aí Moisés diz, olha, realmente aconteceu como Deus disse. Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir, como Deus disse. Mas qual foi o meio que Deus usou para endurecer o coração de Faraó? O alívio, entendeu? A prosperidade, a saúde, a riqueza. Oi. É feita aquela passagem que eu estava falando de Davi, eu não lembro Isso. agora, mas em um momento diz que Davi ficou soberbo e quis fazer o censo. Em outro texto diz que o diabo tentou Davi e fez com que ele fizesse o censo. Isso. Em outro momento, no mesmo livro, diz que Deus foi quem fez. Então, assim, no final das contas, você vê uma ação humana, uma ação do diabo, uma ação de Deus. Ou seja, foi Deus que usou o diabo, mas o pecado no final das contas De Davi. foi de Davi. Justamente. A diferença de Davi. Agora, como é que Deus faz isso? Deus obriga? Não, pessoal. Deus só dá o que eles querem. Porque, veja só, o que era que Faraó queria? Era libertar o povo ou escravizar? Escravizar. Quando Deus mandava as pragas, ele queria libertar, não porque ele era bonzinho, mas porque ele queria se livrar da praga. Aí Deus dizia assim, mas eu quero mostrar mais ainda meu poder. Certo? Como é que eu faço isso? Vou mandar alívio. Quando ele mandava alívio, Faraó se tornava soberbo. O coração de Faraó voltava a ser como sempre foi, duro, arrogante. Isso Deus estava agindo. Por isso que lá em Eclesiastes diz que Deus move o coração, inclina o coração do rei como ribeiros de água para onde ele quer. Mas sem violentar a vontade humana. Simplesmente dando o que eles querem. O Faraó queria oprimir o povo, aí Deus diz, olha, ele só vai fazer isso se ele receber o que ele tanto deseja. Tem duas coisas que o Faraó deseja. Judiar do meu povo e ser próspero. É duas coisas que ele deseja. Ele só vai judiar do meu povo se ele for próspero. Então, fazer o seguinte, eu vou dar tudo que ele quer. O que é que tu quer, Faraó? Eu quero ser próspero. Toma prosperidade. Tu quer mais o quê? Judiar do teu povo. Então, toma prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade faria dele arrogante para judiar do povo. Com isso, a culpa é de quem? Do homem. Do homem que quer. O homem quer e Deus está deixando. No momento atual hoje, no momento atual, essa pandemia, todos buscam a Deus, clamam por Deus, a maioria de boca, para que Deus alivie e passe essa situação. Mas depois de passar, quantos não vão porque seu coração... Justamente. Deus tirou a praga, vai voltar tudo a... Né? Mas por quê? Porque Deus está mandando. Eles queriam fazer o bem, Deus está obrigando eles a fazer o mal. Não, pessoal. Simplesmente Deus está deixando eles serem quem eles são. Feito dentro do contexto do povo de Deus, onde Israel estava na caminhada. Quando mandou codornizes, quando mandou aquele monte de carne, foi a pedido de quem? Do povo. Feito a gente dentro do que o Santo falou, também do meio nosso aqui. E nós estamos falando de todo o povo de Deus. Nós também estamos pedindo, mas quando vir um alívio, seja como for, quando vir um alívio, é verdade. nós não vamos se esquecer de Deus. Justamente. Mas lembrem-se, nós paramos aqui. Nos seus eternos planos, o pecado estava previsto, pois desde a eternidade os redimidos já estavam pré-ordenados à redenção. Na verdade, o texto é esse aqui, ó. Apocalipse 13, 8 a 9. E adorá-la-ão. Veja bem quem é que vai adorar a besta, tá certo? Já está decretado. Já está decretado por Deus. Quem é que vai adorar a besta? E vocês vão ver aqui quem são estes. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes
não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que vai adorar a besta? Todo aquele que não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, os que não são cristãos verdadeiros, não é lógico, os legítimos cristãos que não foram resgatados para a salvação. Adorá-lo todo aquele que não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como é? Jesus Cristo foi morto quando? Não foi há cerca de 2000 anos atrás, não. Foi não. E quem estava lá naquela cruz? Dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Foi ou não? Há cerca de 2000 anos atrás. Aquele que a Bíblia diz lá, que foi crucificado, era Jesus ou não naquela época? Mas ali foi uma morte. Está falando a morte decretada. Ele já estava decretado para morrer desde antes da fundação. Mas veio a ser consumado. João está colocando aqui a linguagem de Deus, pessoal. Para nós, Jesus Cristo morreu ali, naquele momento. Para Deus, Jesus Cristo, desde toda a eternidade, morreu. Entendeu? Deus não está preso ao tempo. Isso. Discutiu sobre isso no seminário, de que existe o Cronos e o Kairos. O Cronos é esse tempo que a gente mede com hora, com dia, com mês e tal. Mas Deus ele está fora desse tempo. Deus está no Kairos, no tempo, fora do tempo. Então, para ele, não existe isso de foi há 2000 anos, não sei o quê. O plano dele, a forma com que ele habita fora do tempo Justamente. Então, existem alguns momentos que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram como se fosse a linguagem de Deus. Por exemplo, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Né? E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Como assim glorificou? Nós não estamos glorificados. Paulo errou ali? Não, ali é a linguagem de Deus. Para Deus, nós já estamos lá, usufruindo, né, do paraíso, já estamos glorificados. Para Deus tudo já foi consumado, porque Deus é atemporal, Ele está fora do tempo. Nós somos temporais. Então muitas vezes a Bíblia fala na nossa linguagem, e quando fala um pouquinho, bem longe da linguagem de Deus, a gente fica meio um pouco confuso, né? Mas aqui, Cordeiro morto desde a fundação do mundo, ou seja, Deus já sabia que o filho dele ia morrer, Deus já tinha decretado a morte do filho dele. Por quê? Porque ia ter um povo para ser redimido. Então, o pecado, ele foi ordenado, né? Nos seus eternos planos, o pecado estava previsto. O pecado, ele ia entrar. Deus colocou no decreto a entrada do pecado. Mas de que maneira? De uma maneira que o homem se torna o culpado. Os demônios se tornam culpados. Entendeu? Por quê? Porque foi escolha deles. Deus decretou que eles teriam a liberdade de escolher. A partir do momento que Deus diz isso, é certa a queda. Não existe possibilidade outra senão a queda. A única possibilidade de não queda era Deus decretar assim: não vou dar liberdade nenhuma para eles escolherem. Aí sim não existiria queda, não. Interessante o decreto. E logo na salvação, que é o mandado, o ímpio se revoltar. Primeiramente, diz que Deus não existe, morreu, acabou-se. No sentido dessa visão assim. Porque Deus escolhe ir ou não. Ele não aceita isso. Ele não conhece sua natureza. Mas mesmo ele que reconhece, ele acha injusto. Se eu sou pecador e fulano é pecador, por que escolheu ele? Não? Eu acho interessante, existem argumentações jurídicas para isso também, não é? Mas eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele nem se preocupa com isso. Ele cala a tua boca, se põe no teu lugar, não é? Tu é um reliscaco de barro e ponto final, não é? Deus é soberano, Ele é o juiz, Ele é quem manda e ponto final. Tudo vai abrir para ter nascido. Oi? Como é que reconhece que merece inferno? Justamente. Não é? Cala a tua boca. Como reconhecemos que merecemos o inferno? A salvação. Justamente. Graça mesmo. Existe uma parábola que Jesus Cristo explica isso daí, não é?
que ele disse assim, basicamente uma ilustração do que a gente vê aqui nesse questionamento. Jesus Cristo contratou um monte de pessoas para um trabalho, né? Um senhor de terra chega para um povo e diz, olha, vamos trabalhar na minha terra, eu pago a vocês um salário justo, que era o salário, né, da época. Aí o povo, opa, eu estou desempregado, eu vou. E vão lá trabalhar, né? Lá no finzinho da tarde, já terminando o dia, ele chama outros e diz, ó, vai trabalhar, eu pago o que é justo para você, né? Eu pago bem para vocês. E aí eles vão, trabalham bem pouquinho. Aí o Senhor começou a pagar dos últimos, para depois chegar nos primeiros, que foram chamados. Os últimos recebem um salário completo. Um salário todo. Eu trabalhei 2 horinhas e recebi o salário de um dia todo. Saíram todos felizes. Quando os de trás viram isso, pensaram o quê? Poxa, se esse trabalho de 2 horinhas ganhasse esse, imagina eu. Quando receberam o salário justo, aí começaram a murmurar. Ah, porque não é justo, a gente trabalhou o dia todo, aqueles receberam igual, nós trabalharam pouco. O Senhor disse, ó, vem cá, no contrato da gente estava como? Não foi de vocês receberem um salário? O que é que vocês têm em mãos? Um salário, mais nada. Eu quis dar àqueles tanto quanto quis dar a vocês. Eu posso ou não fazer isso com o meu dinheiro? O dinheiro é meu, eu posso ou não? Aí aí Jesus Cristo disse, olha, sabe qual é o problema? Os olhos de vocês são maus. Eu não posso ser bom com ninguém. Porque vocês já ficam com inveja, com raiva, com ódio. É isso que acontece com o arminiano que questiona isso, com o ser humano que questiona isso. Ah, por que uns vão ser salvos e outros não? Se todo mundo merece o inferno, por que não vai todo mundo para o inferno? Aí Deus diz, olha, a salvação é minha. Eu quero dar a quem eu quero. Eu quero ser bondoso com estes e justo com vocês. Eu quero dar o salário de vocês, que o salário do pecado não é a morte, não é a condenação. Pronto. Eu quero dar o salário a vocês. Eu quero ser justo com vocês. Qual pecado há na injustiça? Alguém responde aí? Qual o pecado existe na justiça? Quando você é justo, já está dizendo é justo. Então, eu estou sendo justo, mandando vocês para o inferno. Eu estou sendo justo com vocês. Mas com aqueles eu quero ser bondoso. Eu posso ser bondoso com alguém ou não. Ou você é tão invejoso a ponto de que não quer ver ninguém se dando bem. Não é? Interessante, olha assim, indiferença às vezes com irmãos. Às vezes as pessoas vão ver que tem a mesma graça. Não é, rapaz. Ela vê tudo em um só. Começa a olhar as pessoas com seus pecados diferentes. Talvez você não cometa uma coisa, mas comete outra. Deus já se tornou indiferente de você. Você olha com outros olhos. Esquece que os pecados cometidos por nós, os pecadores, não importa para Deus o que é. Eu vejo a chamada eficaz de Deus. Não é? Paulo foi chamado, ele pegou de várias formas. A chamada dele jogou o que ele fez no passado no lado do esquecimento. Hoje nós jogamos para os demais irmãos e dizemos, eu faço isso, fulano vai. Se eu consigo e não faço, porque fulano também não consegue. Acha porque Deus dá graça a você para suportar certo. O outro tem que ser igual. O outro tem que suportar. E o pior é que não lembra o passado. Porque antes dele chegar a esse ponto, quantas resistências ele não teve, não é? Aí esquece toda essa história para na hora que está no auge, começar a pisar nos outros, né? Então, diga. Já tem outros também que dizem assim, que Deus é injusto porque você passou 20 anos ou 30 na terra, no caso, ou mesmo Matusalém, que passou um tempo mais, acho que o tempo mais alto que passou na terra foi ele. E lá na eternidade, a pessoa vai ficar eternamente por conta daqueles 20 ou 30, 40... Não, isso é o argumento dos testemunhos de Jeová para querer justificar o fato de que o homem não vai passar a eternidade no inferno, certo? Só que eles fazem esse cálculo humano, de que, olha, se você pecou 70 anos de pecado, você deveria passar pelo menos, no máximo, 70 anos de castigo, mas a eternidade não, é injusto. Só que eles esquecem que isso é algo entre homens.
O pecado que nós praticamos não é simplesmente contra o homem, é contra um Deus eterno. É uma afronta à santidade eterna. Quem peca contra o terreno merece uma punição terrena a esta proporção do terreno. Quem peca contra o eterno merece uma punição eterna nesta proporção. Então, vão passar a eternidade no inferno? Vão. Por quê? Porque pecaram contra a eternidade, contra um Deus eterno, contra a santidade eterna de Deus. Eu já vi um homem dizer assim, ele dizer assim, que Deus é esse, que um filho só que tinha feito o que fez? Não, então, isso daí, na verdade, só mostra o quanto ele é maravilhoso. Só tinha um filho e fez o que fez. Por quê? Porque te amou. Mas ele perdeu para sempre esse filho? Não. Ele trouxe de volta esse filho. E este filho veio, porque veja só, por que não veio outro? Porque Deus não mandou um anjo? Porque um anjo já mostrou que é incompetente. Satanás é prova disso. Por que não mandou um profeta em seu pleno auge de santidade? Porque o homem mostrou também que já era incompetente. Então, nem anjos, nem homens poderiam fazer aquilo que só Deus poderia. Agora veja, preste atenção, antes da senhora terminar. Qual é a dor maior? A de um pai dizer, eu vou lá morrer? Ou a de um pai dizer, meu filho está morrendo? O filho. A não ser que seja um pai aí, michuruca, né? Mas o pai quer morrer no lugar do filho. Por que o pai não veio, meus irmãos? Por que, meus irmãos? Era uma questão de fidelidade do outro para com Deus. Hã? E o preço? O preço, e só poderia Deus pagar pelo preço exigido e suportar a ira. Mas veja bem, Satanás se rebelou contra Deus, então ficou provado que os homens não são fiéis a Deus, ou os anjos não são fiéis a Deus. Aí depois vem o homem, os homens provam também que não são fiéis a Deus. Com isso, a conclusão que se chega é, nenhum homem pode ser fiel a Deus. Aí Deus disse, eu vou mostrar que existe um homem que é fiel. Meu filho vai provar para vocês como um homem que é possível. E enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo não veio contra a vontade dele. Certo? Jesus Cristo, porque assim, a vontade de Jesus Cristo era que passasse aquele cálice, tudo bem. Mas observe, existia a vontade, né, primária de Cristo ali de passar esse cálice. Mas depois ele revela uma outra vontade maior, que está acima desta, que diz respeito só a ele. Qual era? A do Pai, né? Contudo, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, observe, é questão de fidelidade do próprio filho para com o pai. Por quê? Na mente do diabo, ninguém seria fiel. Na mente da raça humana, ninguém seria fiel. Aí o pai vai e prova, sim, tem um, meu filho amado. A vida de Cristo para esse mundo, que o pai enviou, eu dormi com você. Não, Aí eu fui disse assim, olha, você veja que o primeiro homem, quem foi? Adão. Teve condições de morrer na cruz por a gente, não teve, porque só que se rebelou ao Senhor no pecado. Você veja que o Filho de Deus, ele veio. Adão foi tentado uma vez só e caiu. Jesus Cristo em todas as coisas. O Senhor, o Filho de Deus foi tentado, nenhuma. Caiu não, nenhuma ele caiu. Porque só tinha esse grau, ele. Por isso que ele enviou o Filho. Justamente, só ele seria capaz. Agora o pessoal diz assim, olha, tá vendo? Para não sentir a dor, o pai enviou o filho. Mas veja, pessoal, entenda. O sofrimento do pai ali foi terrivelmente incompreensível à natureza humana. Porque uma coisa é o pai ver o filho morrendo, não é? A angústia, o sofrimento e a dor. Um pai humano, terreno. Outra coisa é o Pai Celestial que sempre esteve em harmonia com seu Filho desde toda a eternidade. Amor completamente perfeito e absoluto. Vê o Filho dele passando aqui. O Pai, ele sofreu mais do que sofreria se fosse ele. Na verdade, não tinha como. Por quê? Porque
o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. É um único Deus. Então, o que um sente, o outro sente. Independente se fosse o Pai e o Espírito Santo, sentiria a mesma coisa. Entendeu? Agora, no conselho da Trindade, né, na economia da Trindade, cada um tinha seu papel. E cada um exerceu o seu papel perfeitamente e satisfatoriamente e de forma que o Pai Celestial foi glorificado, viu?